Vocês já repararam que quase tudo na Marvel acontece em Nova York? Homem-Aranha vive lá, né? O Quarteto Fantástico tem sede lá. A escola do Professor Xavier ficava lá nos arredores de Nova York. O Santo Santuário do Doutor Estranho também é lá, né? A antiga mansão dos Vingadores também era ali. Luke Cage, Demolidor, Punho de Ferro, todos vivem em Nova York. Não é muito herói para uma cidade só? É aí que tá. Não é uma cidade só. A Marvel já revelou diversas vezes que existem outras cidades no subterrâneo de Nova York. É doideira isso? Quantas cidades são? Quanto é IPTU lá embaixo? Eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo, vamos lá. Ei, Nerdstrands, Peter aqui. Nesse lance de distribuição geográfica, tá? A DC foi mais esperta. Porque Superman vive em Metrópolis, Batman patrulha lá Gotham, a Flash é em Central City, Hal Jordan vivia lá em Coast City. São cidades que nem existem no mundo real, né? Se você achou que Gotham existia, desiste, tá? Mas a regra era clara. Um herói principal por cidade. A DC fez isso para não concentrar tudo numa coisa só. Na Marvel não era assim. Stan Lee queria histórias com o pé no chão. Queria aproximar muito o mundo dos super-heróis do mundo dos leitores. O que ele queria? Ele queria os desenhos retratando o que eles viam da janela, né? A sede da Marvel era em Nova York. Então Nova York virou o centro do mundo na Marvel. Décadas depois isso ficou, mais distribuído, né? Começaram a distribuir um pouquinho mais. Os Vingadores já trocaram sede várias vezes. Os X-Men têm uma própria ilha, quase como um país, né? Tem muito herói que atua em São Francisco. Por aí vai. Mas Nova York ainda tem seus segredos. A gente vai abrir a tampa do bueiro e descer para as profundezas. Prepara a tua lanterna e vem comigo. Só que se inscreve no canal porque é melhor para você. Você vai ficar mais informado, vem mais informação para você. Você não queria saber isso se não fosse desse canal. Fala a verdade. Fala a verdade. Você lê isso aonde, né? Tamo junto sempre. Então a sua inscrição ajuda demais e ajuda também o YouTube, o algoritmo do YouTube a te entregar esse tipo de informação. Vamos lá. Uma lenda urbana, galera, que nunca morre, são os subterrâneos de Nova York. Muita gente diz que é possível encontrar crocodilos albinos vivendo lá embaixo, né? Se alimentando do que a cidade joga fora. Isso eu tô falando do mundo real, que eu não tô falando de quadrinhos, não. Outras pessoas dizem que comunidades inteiras de sem teto encontraram abrigo abaixo das ruas de Nova York. É verdade? Bom, no mundo real eu não sei dizer, tá? Na Marvel tem muita coisa escondida nos subterrâneos. Um dos cenários mais conhecidos da galera são a rede de túneis, utilizados pelos Morlocks na revista dos X-Men. Morlocks era uma comunidade imensa de mutantes rejeitados pela sociedade. Geralmente eles tinham uma mudança na aparência que deixava bem claro que eles eram mutantes. Não era tipo Jean Grey, ou tipo Bob Drake, não, tá? Que pode andar de boa num shopping sem ninguém desconfiar. Eles estão andando lá, você não sabe que eles são mutantes. Pensa no Noturno, por exemplo. Esses Morlocks, então, foram parar no subterrâneo de Nova York. Porra, ninguém queria cruzar com o Noturno no meio da rua, né? Porra, causar espanto. Ao longo das histórias dos X-Men, ficou bem claro que essa rede de túneis era quilométrica, saindo de Manhattan até a mansão do Professor X. No meio disso tudo tinha abrigos, ruas, toda uma infraestrutura para abrigar centenas de mutantes rejeitados. Faz sentido. É importante destacar também que o termo Morlocks veio do clássico da ficção científica A Máquina do Tempo, ok? No livro, Morlocks era uma raça assustadora que vivia nos subterrâneos, então se percebe que tem uma ligação forte. Falando em assustador, quem é que lembra da fase Frank Castle do Justiceiro? Eu sei que você quer apagar esse arco da memória, mas tem um lance cabuloso ali, ok? Pra quem não leu, apagou da mente, Frank Castle tinha sido morto pelo Daken, o filho do Wolverine. Aí os caras pegaram os restos mortais do Frank Castle e reanimaram tudo na forma de um monstrão meio Frankenstein, tá? Eu sei, não foi a melhor fase do Justiceiro, tá? Mas enfim, aconteceu, tá? Vamos lá, nesse arco, o Frank Castle passou a viver na Metrópolis Monstro, uma cidade escondida embaixo de Nova York. Não tinha qualquer relação com os túneis dos Morlocks, ok? Era outra parada. A Metrópolis Monstro abrigava rejeitados também, ok? Mas eram literalmente monstros, não mutantes. Eles se escondiam ali e o Justiceiro passou a ser um deles, normal. Bicho era feio pra caramba, sai daqui, não quero conviver com feio não, pra tu ver, né? O lugar lá era habitado por vampiros, lobisomens, súcubos, outras criaturas feias, ok? Porque feia a sociedade não quer. Era tipo o Hotel Transilvânia, só que gigante, pensa nisso. O Morbius, ou quem diria, chegou até a ser líder do local, desse lugar durante um período. Ali do lado provavelmente existe também a chamada Cidade Zero. O lugar é uma comunidade imensa que habita uma caverna embaixo do Central Park. Dessa vez os habitantes não são nem mutantes nem monstros. São pessoas normais que não conseguiram lugar para viver na superfície. Então eles construíram casebres ali na caverna e fundaram a Cidade Zero. A Cidade Zero tinha um líder que era um verdadeiro tirano, tá? Ele governava na base do medo e da tortura,
Até que o D-Man, um herói amigo do Capitão América, derrubou o ditador. Aí o D-Man acabou decidindo morar na Cidade Zero e se tornar uma espécie de guardião do lugar. Isso foi em 1992. A Cidade Zero nunca mais foi mencionada. 30 anos depois, a Marvel esqueceu que isso aí existiu. Você tá achando pouco, né? Tem mais! Tem a Under York. E ela é recente, ok? Não é um bagulho que a Marvel criou lá atrás e esqueceu. A Under York apareceu nas revistas do Homem-Aranha lá em 2019. É a cidade mais louca de todas, vai anotando. Ela fica muito, mas muito nos subterrâneos. Para acessar Under York, você praticamente tem que pegar um túnel de teleporte. Chegando lá vem a surpresa. Under York é praticamente outra Nova York completa. Os mesmos prédios, as mesmas ruas, mas existindo abaixo de tudo. A Marvel tenta convencer a gente que Nova York e Under York estavam relacionados, que havia uma conexão entre as duas cidades até os anos 40. A partir dessa década, Under York passa a ser governada por ditadores e a cidade de cima se esquece da cidade de baixo. Aí, com a ajuda do Quarteto Fantástico, o Homem-Aranha acaba derrubando o prefeito de Under York. Então pode ser que as duas cidades voltem a se falar, ou pode ser que a Marvel esqueça isso aí também. Agora, galera, a versão mais recente de uma cidade subterrânea apareceu na revista do Coisa, que tá rolando agora. Eu já trouxe uma parte desse arco aqui no canal. A entidade cósmica Morte se apaixonando pelo Coisa, o filho do Vigia aparecendo. Tá aqui no canal, galera. Dá uma olhadinha que esse arco tá bem bacana e não acabou. Vou continuar trazendo pra vocês, ok? Só pelo vídeo anterior já deu pra sentir que essa fase, tipo, é muito louca, né? Se o bagulho é doido, é claro que o roteirista vai separar um cantinho embaixo de Nova York pra chamar de seu, né? Esse aqui eu quero pra mim, pra poder fazer o que eu quiser. Esse lugar se chama Nova Manhattan. O Coisa vai investigar uma caverna embaixo do Central Park, o mesmo lugar onde a Marvel já mostrou que existe a Cidade Zero. Vocês acham que o roteirista pesquisou? Não tem cartório na Marvel, não tem registro de imóvel. O cara viu o lugar, vai, opa, eu vou fazer meu cafofo subterrâneo aqui. Então, a Nova Manhattan é habitada por, adivinha, rejeitados da sociedade. Cara, se não pode viver na sociedade, vai pro subterrâneo. Aqui eu não quero você, tá? Só que Nova Manhattan ainda assim é uma cidade. Não é um monte de barraco, de casebre, não. É uma cidade de concreto, com arquitetura antiga. Fazendo a contagem aqui, tá? São pelo menos 5 cidades que existem abaixo de Nova York. Eu com certeza esqueci alguma, tá? Se a própria Marvel pode esquecer, eu esqueço também. Já tô até me perdoando. É cidade demais, galera. Pelo menos uma delas devia aparecer no Semi, só dizendo, ok? É uma tradição já. É a DC com os gorilas dela e a Marvel com cidade subterrânea, concorda? DC é gorila pra caramba e Marvel é cidade, né? Cidade que ninguém conhecia, né? Então comenta agora, qual dessas cidades subterrâneas seria mais legal de ver nos cinemas, na sua opinião, das que eu falei aqui agora? E qual herói iria se aventurar lá nas profundezas? Vamos ver se você é bom de roteiro. Alô, Kevin Feige, lê a resposta da galera. Obrigado por esse vídeo, se inscreve no canal aqui porque a sua inscrição vai fazer com que o YouTube entregue pra você conteúdos como esse. E, como eu falei, a gente tem 10 pessoas assistindo o canal e 3 dessas 10 pessoas na estatística não estão inscritos. Será que você consegue sair desses 3 e ajudar a gente? Obrigado de coração, galera. Estão ajudando muito, muito a nossa equipe. Sempre assistindo o vídeo, se inscrevendo, então melhor ainda. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu!